vamos lá, eu vou dar uma definição de mal e bem a partir da perspectiva de Hume. Eu posso dizer que seja a minha perspectiva também, tá? Eu posso dizer, não tem problema em assumir isso, tá bom? Mas vamos lá, o mal ele é assumido de uma perspectiva naturalista. Ele é a partir de uma perspectiva naturalista, tá? Tem nos trabalhos de Hume a gente vê ele buscando essa ideia da moralidade na sociedade, e a gente consegue perceber essa construção moral na sociedade, e a gente consegue ver isso também a partir de alguns trabalhos de Hume. Eu não vou fazer citações aqui para não ficar muito acadêmico e também não ficar muito longo, tá? Mas a gente consegue ver essa construção moral. A menos que você me demonstre que essa construção moral não existe, certo? Eu aceitaria por exemplo, uma moral absoluta. Por quê? Deixa eu explicar essa questão de moral partindo mal e bem. Na construção social, por exemplo, nós vemos, tá, nessa construção social uma progressão da moral, uma progressão do que nós conseguimos entender como regras morais, tá? E antes de eu continuar aqui, Galvão, antes de eu continuar aqui com essa explanação, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu sei que você vai defender a ideia da moral absoluta, né? Eu já estou partindo para essa questão porque eu sei que você vai partir para essa questão da moral absoluta. Eu queria perguntar para você, só para mim continuar aqui, essa moral absoluta, ela é anterior às nossas condições sociais ou ela é posterior, ou ela partiu de um princípio no meio da construção social? Eu só queria que você me deixasse definido isso. E eu já volto com a minha explanação. Tudo bem, vou te responder. Mas antes de responder, deixa eu fazer uma pergunta. O mal, na sua concepção de Hume, ele tem um caráter absoluto ou relativo? Não diria um padrão absoluto. E também não diria um padrão, vamos dizer, relativo partindo do observador, tá? Ele seria relativo com relação às sociedades. Cada sociedade, Então é a sociedade que define que é certo e certo, errado, bom e bom. Não é cada sociedade que define o que é certo e o que é errado, tá? Cada sociedade define as suas regras de morais, acordam as suas regras de morais. Então veja que não é questão de fundamento. Não é questão de definição aqui, o que eles definem, é o que eles acordam, se é certo ou se é errado. É um acordo, tá? Agora, é uma reunião de condomínio. Vamos dizer assim, John Stuart Mill defende muito bem isso e eu... É utilitarismo. O utilitarismo é próprio utilitarismo. Então, o parâmetro é o utilitarismo. O que é bom e o que é mal. Ou seja, se me traz alegria e prazer, felicidade é bom. Se me traz dor e sofrimento, é mal. É isso? Não necessariamente. Deixa eu voltar aqui. Eu falei John Stuart Mill, não. Você falou agora do terceiro escolhido, né? Escuta, eu usei John Paul Sartre. Não é absoluto ou é relativo. Não tem meio termo. Não, eu estou falando ou é absoluto ou é relativo? Não, é o que eu estou falando para você. Não é relativo, presta atenção, eu estou falando que não é relativo com relação à escolha. O que eu escolho é o consenso. É o consenso. Mas José, qual é a diferença de um ser humano com relação escolher... ao consenso. Certo. Qual é a diferença de um ser humano escolher e 100 seres humanos escolher? É a questão de como que você... Não, vamos lá. Eu entendo onde você está querendo chegar. Vamos lá. Relativo com relativo, da absoluto, como? Você não vai responder minha pergunta agora. Vou responder a sua pergunta. Então, por favor, responde minha pergunta e eu continuo com a minha claro que é absoluto e anterior. É claro que o absoluto é anterior. Claro que é anterior, porque o absoluto, ele depende de um padrão absoluto que é Deus. Sim. Então é anterior. É anterior a toda a sociedade. Beleza. Era isso que eu queria saber. Então, agora, vamos lá. Vamos continuar a partir dessa perspectiva que você levantou, como que 100 pessoas... Mas você não me respondeu ainda. Qual? Qual que eu não respondi? Porque eu ia começar a responder agora. Absoluto. É relativo, eu já falei. Relativo, então, beleza. concordância. Relativo à concordância. Tranquilo, bora seguir. A concordância. Tá? Agora é interessante ver. A sociedade se junta, define o que é bom e o que é mal. Aí diz, olha, aquilo que a gente definiu como mal inviabiliza a existência de Deus. Como assim, velho?
A sociedade reúne-se e diz assim, ó, isso é bom, isso é mal. Logo, se isso é mal, então Deus não existe, porque o mal existe. Então, se o mal é uma construção social, como é que o mal inviabiliza a existência de Deus? Você tá falando de uma perspectiva, você está pressupondo que a moral ela é absoluta. Cara, não, esquece, eu não estou pressupondo nada. A gente vai ficar discutindo aqui um bom tempo. Não, eu não estou pressupondo nada, eu estou lhe perguntando como é que a sociedade se reúne e diz assim, pessoal, isso é bom e isso é mal. Logo a gente está dizendo que isso é mal, então quem fizer isso está errado, tá? Então logo Deus não existe, porque a gente está dizendo que o mal existe. Assim, cara. Beleza. Como é? A sociedade age realmente assim, exatamente. A sociedade faz isso. E como é que isso inviabiliza a existência de Deus? O que tem que haver uma coisa com a outra? Como é que você me demonstra que esse pensamento social está errado? Cara, porque é relativo, velho. É relativo. Me demonstra que ele está errado. Cara, a partir do momento que é uma construção social, não é uma construção social, é relativo, cara. Um outro grupo lá do outro lado do mundo pode se reunir também e chegar à conclusão contrária daquela que foi chegada aqui. Quem está certo, você ou ele? E não é relativo? Para a construção social. Você ou ele? Quem tá certo? Escuta, para a construção social daquele povo, é ele que está correto na perspectiva dele. Pronto, então não existe o mal intrinsecamente mal. Existe o mal relativamente mal. É isso que está me dizendo? Então o mal não é essencialmente mal? Sim. Então assassinar alguém não é essencialmente mal. Existe o mal relativamente mal. Existe o mal relativamente mal. Assassinar alguém é relativamente mal ou é absolutamente mal? Vamos partir dessa premissa. Então. O bem ele é relativamente bem e o mal é relativamente mal. Beleza? Certo. Essa é a visão social. Essa é a visão social. Tá correto? Concorda comigo ou não? Não. Se nós falarmos que não é, você está indo contra vamos dizer assim, a autoevidência da sociedade. Porque aqui nós temos uma perspectiva e em outro lugar nós temos outra perspectiva. Hã? Em todo lugar do mundo, a questão é o seguinte, cara, quando eu digo que assassinar é mal, é porque ele é absolutamente, intrinsecamente mal. A questão é quem que define isso como absolutamente, intrinsecamente mal? A sociedade não pode fazer. Cara, lógico que faz. Então a sociedade vai dizer que é relativamente mal. E se é relativamente mal, essencialmente mal. Ou é mal ou não é mal, cara. Eu estou assumindo essas premissas, Alexandre. Eu estou assumindo essas premissas. É relativamente mal e relativamente bom. Eu sei, Josiel, mas você não pode afirmar que algo é mal se ele é relativo. Porque se ele é mal, ele é mal para você, cara, mas não é mal para o cara que está do outro lado do mundo. Exato, não é. Não é. Então ele não é mal, velho. Ele não é mal. É mal. Não é realmente mal. É mal porque você está dizendo que é mal. Exatamente, é a minha perspectiva. E eu concordo com você. Defende, beleza. Então você defende que não existe verdade. Verdade é simplesmente aquilo que eu digo que é. Não, existe uma convenção que vai nos dar a verdade. Existe a convenção que vai nos dar a verdade. Existe uma convenção social que vai nos dar o mal. Para lhe dar a verdade. Quantas pessoas é suficiente? Quantas pessoas dentro da convenção é suficiente para afirmar que algo é verdade? Bom, eu não posso dizer quantas pessoas, tá? Mas a partir do momento que eu convencionar com você, olha, eu vou te vender uma coisa por 10 vezes, você vai me pagar em 10 vezes, e você aceitar, isso é uma verdade entre nós, é ou não é? Sim, e se você não aceitar? E se você não aceitar? Por que você não aceitou? Mas, na verdade, a construção do argumento já é verdadeira em si. Já é verdadeira em si. A construção do argumento. Vejo. E se eu não aceitar, a construção do argumento é verdadeira também em si. Tem nada a ver com coisa com aí a gente tem um problema sério, Alexandre, por exemplo, de você fazer que eu não posso. Eu posso concordar com você, eu posso concordar com qualquer pessoa, a partir do momento que a pessoa concordar comigo. Posso concordar com você. Mas o que é isso com verdade? A verdade é objetiva, não é subjetiva. Isso está intrínseco na sociedade. Isso faz parte da sociedade, certo? Agora a sociedade é absoluta ou é relativa? Então, aí agora a gente tem um problema muito sério. Eu vou mostrar para você que a sociedade ela é relativa. Ela não é absoluta. Você me fez a afirmação... como é que isso viabiliza a existência de um Deus absoluto? Espera, deixa eu falar agora. Deixa eu falar. Bom, daqui a pouco eu te passo Daqui a pouco eu te passo a palavra.
Então a gente viu aqui, eu estou assumindo relatividade no mal, estou assumindo relatividade no bem, beleza? E você me afirmou que a moral ela é absoluta antes das sociedades, correto? Mas a gente tem um problema muito sério. A gente tem questões históricas, por exemplo, a gente tem questões na arqueologia, por exemplo, que demonstra a moral, até a própria moral religiosa, sendo construída. Nós vemos a moral da sociedade sendo construída. Nós não vemos uma moral sendo entregue para a sociedade e a sociedade parte daquele princípio de moral. Não. Por exemplo, no próprio povo de Israel, por exemplo, a moral que se segue hoje não é a moral do Antigo Testamento. E você tem um problema maior ainda com relação à moral absoluta, por exemplo, que se essa moral absoluta ela foi dada antes das sociedades, por que houve uma mudança de moral no Novo Testamento? A gente tem um problema muito sério. Houve uma mudança? Foi mesmo? Lógico que houve uma mudança. Quando Jesus mostrar isso, né? Porque quando Jesus tira 25 anos, eu leio a Bíblia há 25 anos, já fiz teologia, bacharel. Quando Paulo diz assim, eu acho que a moral do Novo Testamento ficou pior, ficou mais estreito o negócio, ficou muito mais sério do que no Antigo Testamento. Então o absoluto é agora. Antes não era absoluto. Não, cara, sempre foi absoluto. Sempre foi absoluto. Não, peraí. Um absoluto não muda. Você falou que ficou pior, não muda. O absoluto é imutável. A grande questão, a grande questão para quem estuda, por exemplo, teologia bíblica, é que a gente entende da progressão da revelação. Ora, eu Deus, mostrei para você uma progressão histórica aqui. Não. Se você pega a Bíblia lá de Gênesis até Apocalipse, você vê que tem uma progressão na revelação. Ou seja, lá no comecinho é dado como se Deus estivesse falando a bebezinhos, sabe? E é dado a letra da lei, é dado toda a estrutura da letra. Mas no Novo Testamento o espírito da coisa aparece. Ou seja, se lá dizia, ó, não matarás, Jesus vai dizer assim, olha, a lei não diz não matar, eu digo a você, se você intencionar no coração, você já está matando. E isso era real lá? Era também. A grande questão, Josiel, eu não sei se eu posso falar. Posso falar ou você quer continuar aí construindo o argumento? Pode continuar. Pronto. Então, a grande questão é que, a grande questão é, se a sociedade é quem estabelece o que é certo e errado, então, na verdade, não existe certo e errado de forma absoluta. É relativo. Então, logo, não existe mal... Não existe mal intrinsecamente mal. O mal não é mal. O mal é mal porque eu disse que é mal. Ele não é intrinsecamente mal. É isso que você está me dizendo. Sim, vamos partir dessa premissa. Bom, então, se o mal ele é intrinsecamente mal, como é que esse mal, que não é intrinsecamente mal, ele é relativo? Porque eu posso pensar de uma forma, o cara lá do outro mundo pode pensar de outro, o outro lado do Japão pode pensar de outra, então logo não é um consenso. É relativo, voltando aqui. Como é que a existência desse mal, que é construído, é um construto social, ele inviabiliza a existência do Deus da Bíblia? O que é que o Deus da Bíblia tem a ver com a construção que a sociedade fez de mal? O mal, para ser mal, ele tem que ser absoluto. Ora, por exemplo, quando você vê uma criancinha, por exemplo, você vê uma reportagem de uma criança de 10 anos, foi estuprada e ela foi morta. Você fica indignado ou não? Fico. Por quê? Porque aquilo é mal ou porque você simplesmente acha que é mal? Não, aquilo, pela construção social, é mal. Não, então não é mal. É só uma questão de convenção social. Então Sim. Não é mal, é só uma questão de convenção social. Exato. É isso que você está me dizendo? Exato. Então não é mal. Não é mal. Não, pela convenção social é mal. Está existindo um problema muito grande aqui, Alexandre, por exemplo, de você não querer assumir que é mal, porque a sociedade... Não, seu microfone está ruim. Está ruim? Tá dando eco. Não sei se é aqui ou é. Tá, pera um pouquinho, Alexandre. A gente não tá vendo o chat, o pessoal tá cobrando aqui. Vamos dar uma olhada no chat? Segura um pouquinho seu argumento aí. Tá. Tá, o rapaz aqui disse que confundiu ontologia com metafísica. Mas, gente, eu quero continuar aqui com o Alexandre. Nem contradição metafísica. Porque o mal não tem... Não, é a fala dele, tá?
É a fala dele. O Alexandre, continua. Ele não sabe o que ele tá falando. Já a gente faz uma pausinha mais profunda só para que tá no meio da argumentação do Alexandre aqui. Vai lá, Alexandre, continua. Não, bora só concatenar aqui e definir termos. Você está me dizendo que o mal ele não tem essência absoluta. O mal ele não é absoluto. Não. Então o mal não é intrinsecamente mal, ele é relativamente mal. Então, assassinar uma criancinha é feito escolher o sabor do sorvete. Eu gosto de morango, o cara não, eu gosto de chocolate. Aí eu gosto de assassinar. O psicopata vai dizer, eu gosto de assassinar. O outro cara vai dizer, não, eu não gosto de assassinar. Então o mal é só uma questão de escolha pessoal, é isso? Dentro da sociedade. Exato. É isso, né? Beleza. Agora me diga como é que isso inviabiliza a existência de Deus da Bíblia. Me mostre. Você quer que eu te mostre? Eu vou te demonstrar o seguinte. Essa construção social ela veio crescendo na sociedade, beleza? Bom, há um tempo atrás, os reis, eles pegavam as crianças das casas, meninas de 11 e 12 anos, e o rei tinha que ser o primeiro a fazer um ato de crueldade com aquela moça, com aquela criança. Isso era normal. Ninguém ia contra o rei. Era normal. Com o passar do tempo, essas coisas vieram se demonstrando ruins para as pessoas que tinham as filhas, né, violadas pelo rei. Mas era normal, foi normal na sociedade. Hoje não é. Correto? Agora, o que isso tem a ver com o Deus cristão? O que isso tem a ver com o absolutismo da moral? O que isso tem a ver que é o seguinte, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, nós estamos falando de um Deus todo unibenevolente, nós estamos falando de um Deus todo amoroso, certo? E no mínimo, ele é um Deus que tem toda a inteligência ímpar do mundo, correto? Então as ações dele, as ações e as permissões das ações deles, elas têm que ser superiores às ações e às permissões dos homens. E nós não vemos isso na sociedade. Mas quem não vê? Nós vemos. Você está se referindo a quem? Não, na sociedade nenhuma. Vamos lá. Nenhuma? Como que nós não enxergamos? Nós não enxergamos. Não enxergamos. Eu quero que você me mostre. Nós não enxergamos, diga assim, eu não enxergo. Não, eu estou falando. Pode botar no pacote, não. Deixa eu deixar. Então tá bom, deixa eu deixar bem claro aqui que eu estou me referindo a pessoas que têm um pensamento como eu, não pessoas que têm um pensamento como você, beleza? Aos naturalistas, secularistas, tá? Então o Deus cristão, ele tem que ser no mínimo as ações morais dele, tá? E a capacidade absoluta de inteligência, de todos os atributos que o Deus cristão tem, tá? As atitudes dele têm que ser superiores às atitudes dos homens. E nós não enxergamos isso. Como eu falei para vocês, estou me referindo às pessoas que pensam como eu. Beleza? Eu queria que se você pudesse me demonstrar uma ação absoluta de Deus. Por favor, fica à vontade. Bem, é interessante, é incrível. Você está dizendo assim, olha, o cara assassinou uma garotinha. Isso é relativamente mal, porque o cara que assassinou, ele é psicopata e ele entende que aquilo é bom, na perspectiva dele. Mesmo que para a garotinha que morreu, é mal. Para ela é mal, ela sofreu abuso. Para o cara não, o cara diz, não é mal, o mundo é relativista, não existe padrão moral absoluto, sou eu que defino o que é certo e o que é errado. Assim como Raskolnikov, né, lá no livro Crime e Castigo de Dostoiévski, o cara diz simplesmente, não, matar é certo, eu vou lá e mato. O cara matou duas velhinhas, né, e disse, estou de boa. Porque matar se dando, eu estou acima do bem e do mal. O cara era nietzscheano, o cara era discípulo de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Né? O cara leu lá o Além do Bem e do Mal e o cara seguiu essa linha aí, porque na percepção dele é relativo, então dane-se, eu vou lá e mato mesmo. Porque eu estou fazendo um bem para a sociedade e para o governo, porque não vai ter mais aposentadoria, isso é um peso da sociedade, então bora se livrar dessas velhinhas. Aí chegou outro cara e diz assim, isso é mal. Eu disse, é mal na tua percepção, na minha não é. Então quem é você para me condenar? Aí você diz assim, olha, o mal é relativo, então ninguém pode me condenar, mas aí bora condenar Deus. Porque Deus está vendo essa merda aqui e não está fazendo nada. Deus está vendo isso aqui, mas não está fazendo nada. Aí Deus poderia dizer assim, e como é que eu vou fazer? Se para tu é certo e para tu é errado, por que eu tenho que me meter nessa parada? Sabe? Agora, tendo em vista que o mal, ele é essencialmente mal, a Bíblia diz que Deus vai julgar os homens e vai condenar os homens maus ao inferno. Aí é outra discussão, é outro assunto. Ou seja, há um padrão absoluto? Muito claro na Bíblia.
Agora, como é que eu questiono Deus? Não, Deus tem que. Presta atenção, você diz assim, Deus tem que. Pô, mas quem é você e quem são os ateus para exigir que Deus seja do jeito que vocês querem? Vocês dizem, não, Deus tem todos os atributos de perfeição, logo Deus é soberano e ele pode fazer o que quer e bem entende. Aí quando Deus diz assim, olha, eu não vou fazer nada, aí então não pode. O senhor tem que fazer alguma coisa, porque o senhor tem que. Caramba, se Deus é soberano e você já admite isso antes de firmar alguma coisa, como é que ele tem que agir segundo o padrão humano? Agora, beleza, você quer um padrão moral absoluto? Absoluto. Pronto. É o que Deus determina na Bíblia. É o que Deus determina na palavra dele. Assassinar é errado, absolutamente errado. Assassinar é errado, roubar é errado, adulterar é errado, olhar para a mulher do próximo é errado. Mas por quê? Foi o vizinho ali da esquina que determinou? Foi o Japão? Foi o Brasil? Não. Quem determinou foi o nosso Criador. Aquele que te cria, é ele que estabelece os parâmetros pelos quais você tem que viver. Simples assim. Porque se você segue essa linha utilitarista, que isso aí que você está defendendo é um viés de utilitarismo, né? É um viés utilitarista, sim. É utilitarismo. Isso aí é puro John Stuart Mill, né? Não, é errado porque está promovendo o certo é a gente promover o maior bem social. Quanto mais pessoas maior são atingidas de forma boa, então é certo. A gente vai promover o maior número de felicidade. Mas como é que ele faz esse cálculo? Né? E eu poderia apresentar N problemas aqui do utilitarismo, não é o meu propósito aqui. Porque o utilitarismo ele já reconhece que é relativo, é subjetivo, e logo ele não serve como padrão moral para igualar todo mundo. Não serve. Né? A não ser dentro de uma perspectiva social. Mas o cara que está lá no Japão, pode falar. Posso falar? Pode, sim. Ou você já acabou? Pode falar. Você quer terminar a sua linha de raciocínio? Não, é somente isso. Pode continuar. É repetir a mesma coisa. Você já disse que é relativo, então. Bom, relativo, não existe verdade absoluta. Então você já abandonou aí a racionalidade. A gente já está conversando em outro viés. Nietzscheano. Não abandonei a racionalidade. Não abandonei. Como não? Você disse que não existe verdade absoluta. O Alexandre. Posso falar? Posso falar agora, rapidinho? Olha só. Eu te perguntei sobre um padrão moral absoluto. Certo? Você me apresentou, por exemplo, a Bíblia. Certo? A revelação de Deus. Sim, beleza. Deus é absoluto ou não? Então quer dizer que o Deus do Talibã, ele também ele tem verdade absoluta. Porque a gente vai entrar em outra discussão. Sim, a gente vai entrar em outra discussão. Porque o Deus do Talibã, a pessoa do Talibã, a pessoa que crê no Deus do Talibã, ele vai apresentar o mesmo argumento que você. Porque é verdade, o cara também lá do livro do Talibã é verdadeiro. Vai apresentar o mesmo argumento. Aí que está o problema. Porque aí o Deus do Talibã também é verdadeiro. Se for desse aspecto, o Deus do Talibã também é verdadeiro. É o que ele diz, Agora deixa eu mostrar um outro problema aqui dessa perspectiva. É que mas eu quero voltar a esse ponto aí depois. Eu estou desde o começo, calma, a gente vai voltar nisso aí. Aqui. Eu estou desde o começo falando que o que nós entendemos como mal e que nós entendemos como bem é uma convenção social. Aí você caricaturou a questão de ser um bem subjetivo ou um mal subjetivo. Se uma pessoa faz um mal para uma senhorinha, certo? Em algum lugar, e ele acha que ele está fazendo certo, qual é a convenção social daquela sociedade? Se a convenção for que aquilo que ele está fazendo é errado, ele vai ser punido pela convenção, não porque ele quer ou não fazer. Isso é uma caricatura. Isso aí fica até meio difícil de contra-argumentar isso aí, Alexandre. Então, mas ele vai ser punido, entendo. Ele vai ser punido dentro daquele contexto no qual convencionou mal e mal. Pela convenção social, eu estou o tempo todo falando convenção social. Se o indivíduo, e nós temos isso na sociedade, indivíduos que não aceitam a convenção social, e eles são julgados pela convenção social, e isso a gente vê, isso é... Não, cara, veja bem, você mesmo disse aqui, e você disse, não, é a terceira lei, é uma das leis básicas aí da lógica. Lei da identidade, lei da não contradição, lei do terceiro excluído.
O que é que diz aí a lei da identidade? Ou algo é ou não é. É ou não é. Ou melhor, a lei da identidade está dizendo algo é, algo tem identidade. Para isso aqui é caneta. A é A. A é A. Certo? Lei da não contradição. Eu não posso dizer que A é A e não A, no mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou é A ou não é A. Certo? E a lei de terceiro excluído é essa. Ou é A ou não é A. Não tem meio termo. Ou é A ou é não A. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Aí você agora me diz o seguinte: existe o mal. Beleza, o que é o mal? Ele é relativo. Pô, se ele é relativo, então ele não é essencialmente mal. Ele não é intrinsecamente mal. Não, não é. É só um construto social. Então o mal não é mal, pô. O mal é só uma questão de convívio social. A partir do momento que se convenciona-se socialmente que é mal, é mal. A partir de uma perspectiva. Você não me mostrou, Alexandre. Ele é mal para você não me demonstrou. Você não me demonstrou um padrão absoluto. Então eu posso dizer então que essa convenção ela é verdadeira. Não, peraí. Vamos lá. Bora terminar aqui. Você está dizendo que uma é relativo. O mal, então bora botar isso dentro do silogismo. Você está dizendo assim, ó. Para A é você. A, existe o mal, é mal. O mal o quê? Bora botar aqui um exemplo. Dá um exemplo, é assassinar. Assassinar é mal. Isso é a tua sociedade brasileira que determinou. Aí vem um cara lá do outro lado do mundo e vai dizer assim, não, assassinar não é mal. Não é mal. Porque a gente aqui é todo mundo psicopata e a gente tem que matar é coisa boa, dá prazer, inclusive. A sociedade dele age assim. A sociedade dele é toda psicopata. A sociedade dele, beleza. Quem tá certo dos dois? Você ou ele? No âmbito social dele, ele tá correto, e no meu âmbito social eu tô certo também. Não, mas como? Se ele é o oposto do teu, se ele tá certo, se você tá certo, ele tá errado. Se ele tá certo, você tá errado. Não existe duas verdades, amigo. Não, eu estou errado na perspectiva dele. E ele tá errado na minha perspectiva. Mas eu não vejo problema nenhum. Você tá certo só na sua perspectiva, mas quem define o que é certo é você. Na minha sociedade, ele tá errado. E se ele vir para minha sociedade, ele vai agir de acordo com as regras da minha sociedade. Então beleza. Ele pode chegar aqui, matar a tua família e voltar para a sociedade dele, que não tem problema nenhum. Não, se ele matar minha família aqui, ele vai ser, se ele matar minha família aqui, ele vai ser julgado de acordo com a lei da minha sociedade. Ele cometeu crime. Sim, mas ele não fez algo mal. Isso fez aconteceu. Ele fez algo intrínseca e essencialmente mal? Para ele não fez. Mas eu quero que você me demonstre absolutamente. Então não existe verdade. Não existe verdade. Verdade é só o que eu acho que é. A verdade convencionada, ela existe. A verdade então eu posso convencionar aqui que branco é preto e tá tudo certo. Não, a convenção da metodologia científica, ela é uma verdade científica. Ou não? Verdade científica? Cara, a convenção da metodologia científica é uma verdade científica, é ou não? Sim, mas a convenção também é relativa? Como é que é isso aí? Como é que é? É relativa também? Quem é relativo? Eu não entendi. Não dizer. Existe verdade absoluta? Não interessa no âmbito, existe verdade absoluta? Não, você está falando que existe verdade. Eu quero que você me mostre a verdade absoluta. Eu quero que você me mostre um padrão. Eu quero que você me mostre um padrão moral absoluto. Me demonstre uma verdade absoluta. A é A, velho. A é A. Não. E A não pode ser A e não A. Isso é convenção lógica. Isso é... então a lógica lei do terceiro excluído. A lei do terceiro excluído é uma convenção lógica. É lógico. Então lógica é uma convenção. Você assume essa convenção. Ou não? Então é convenção. É o que eu estou dizendo, cara. Você pode abandonar a racionalidade. Você está dizendo que o branco pode ser preto se o cara quer determinar que aquilo é preto. Então a gente já entra em outro problema do Wittgenstein, né? Do problema da filosofia da linguagem. Ou seja, algo é porque eu digo que é e não porque realmente ele é. Sabe? A lógica é ou não é uma convenção? Não, claro, cara, que não. A lógica faz parte da constituição da natureza humana. A lógica e a constituição da natureza humana? Então, a lógica não provém. Então, ela não é absoluta. 2 mais 2 é 4 aqui ou em qualquer lugar do mundo. Sabe? Ela não é absoluta. Aí você está falando de uma convenção social. Você está falando de linguagem. Você está falando de pessoas. Você não está falando de um Deus absoluto. Pode ser A e não há no mesmo tempo, no mesmo sentido? A convenção de interpretação humana não pode ser A. A convenção de interpretação humana, não.
Mas você poderia fazer essa pergunta para um... Você poderia fazer essa pergunta para... Não, não estou me contradizendo. Você poderia fazer essa mesma pergunta para um macaco? Escuta, Alexandre Galvão. Você poderia fazer essa mesma pergunta a um macaco, a um primata? Você poderia fazer essa mesma pergunta para um macaco, a um primata? Não, porque ele não é racional. A estrutura dele cognitiva é diferente da minha, irmão. Então você acabou de mostrar para mim que lógica, matemática, metodologia científica, tudo isso são configurações da linguagem humana. Não é uma configuração absoluta de um Deus. Da estrutura cognitiva humana. Nós fomos criados com uma constituição onde a lógica faz parte do processo. Eu posso explicar isso a partir do meu axioma, que é as escrituras. A questão é como é que você deduz racionalidade do naturalismo. Você não deduz. Você simplesmente assume como verdade. A partir do momento que você não me apresenta um absolutismo dessa sua proposição de que a Bíblia é verdadeira... Assassinar é uma lei moral absoluta. Não assassinar é uma lei moral absoluta. Ela é absoluta hoje. Ela é absoluta na sociedade hoje. Porque há um tempo atrás... Então, quando existem guerras, essa lei absoluta não vale. Quando existem guerras, essa lei absoluta não vale. Você tem que entender o que é assassinato. Você tem que entender assassinato, texto no qual ele é inserido. Por exemplo, se entrar um cara aqui na minha casa para estuprar minha família, eu posso matar ele por legítima defesa. E quem garante isso? É o Brasil? Não. Eu posso primeiro partir do pressuposto escriturístico, que é o meu axioma. Tá, e isso é uma convenção ou ela faz parte da lei absoluta? Não é uma convenção, não. É uma exceção estabelecida pelo aquele que estabeleceu o padrão absoluto. É mesmo? Aquele que estabeleceu o padrão absoluto, quando uma mulher fosse estuprada, se ela não gritasse, ela seria absolvida. Ou seja, se ela gritasse, ela seria absolvida. Se ela não gritasse, ela não seria absolvida. Isso é um padrão absoluto? Cara, não é porque uma sociedade estabelece alguma coisa que aquilo vai inviabilizar o padrão absoluto. O padrão absoluto está lá. Nós vamos voltar... A falta devida para com esse padrão absoluto. Alexandre. Agora você não me mostrou ainda como é que o mal social inviabiliza a existência de Deus. Não tem como, cara. Como? Demonstrei sim. E o mal é relativo. Você só não quer aceitar, mas eu demonstrei sim. Para um Deus todo-poderoso. Para um Deus todo-poderoso e inteligível. Não, você só não está querendo aceitar, Alexandre, mas eu demonstrei sim. Olha, para um Deus. Escuta, deixa eu falar. Para um Deus todo-poderoso, onipotente, onibenevolente, certo? Para um Deus que tem todos esses atributos homines, certo? A ação dele, moral, deveria ser superior à ação moral do homem. E não é, não, cara. Mais uma vez, eu não vejo. Eu não vejo. Você pode me mostrar? Eu não vejo. Me mostra, eu não vejo. Cara, eu sei pela construção. Olha, eu sei pela construção social da sociedade. Nós não vemos um padrão absoluto acima. Nós não vemos. O que você sabe? Com relação ao padrão das sociedades, nós não vemos um absoluto. Me mostre. É porque você já disse que não é absoluto. Não, eu estou pedindo que você me mostre se existe esse padrão absoluto. Porque nas sociedades humanas não existe. Vamos lá. Nas sociedades humanas não existe, é relativo. Certo. Eu tenho uma cosmovisão cristã. A minha cosmovisão é fundamentada no meu axioma, que é as escrituras sagradas, certo? Essas escrituras me apresentam Deus, que é todo-poderoso, todo-bondoso, onipotente, falível e perfeito. E esse Deus, por ser o meu criador, ele estabeleceu um padrão moral. Deixa eu só te interromper. Esse Deus também é único, né? Certo, é único. Não tem outro. Beleza. Não tem outro. Não tem outro. Você pode dizer, não tem outro. Aí a gente já vai entrar em outra discussão e eu vou mostrar a você que é inviável esse argumento. Certo? A questão todinha é, e esse Deus, que é o Criador, ele estabeleceu um parâmetro moral para que as suas criaturas se submetam. E ele disse, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, e como Deus eu tenho poder de impor a vocês a minha vontade, do que é certo e do que é errado. Isso porque o mal e o bem vai ser expressão daquilo que eu digo que é.
E Deus diz o que é, não de forma arbitrária, mas ele diz a partir daquilo que ele é, do seu caráter. E ele impõe a sua vontade, tendo visto que ele é o Todo-Poderoso, às suas criaturas. Logo, a sua criatura, quando transgride um desses parâmetros morais que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu, a sua criatura está transgredindo. A questão quando você diz assim, beleza, tranquilo, mas ele não é todo bondoso? Então, por que ele não acaba com o mal? Ora, e quem disse que ele não vai acabar? Ele vai. Agora, aonde que você pode obrigar ele, pelas escrituras, tendo em vista que o David Hume vai tirar das escrituras a definição de onipotência e de bondade? Então, onde é que, a partir das escrituras, há uma obrigação moral que diz que Deus já deveria ter acabado com o mal? Ele não consegue me mostrar. Onde é? Me mostra da Bíblia. Ele está dizendo assim, Deus já deveria ter acabado com o mal. Fulaninho está sofrendo e Deus não faz nada. Como você sabe que ele não está fazendo nada? Aquele indivíduo que fez alguma coisa, ele pode sofrer durante toda a sua vida e você nem sabe. E é Deus, às vezes, punindo ele. Como é que você pode julgar? Eu não sei como dizer em que contexto aquele camarada vai pagar pelo que ele está fazendo. Se não vai pagar em vida, depois da vida, ele vai pagar de alguma forma dentro da cosmovisão cristã. Ora, nada que é feito de forma que é feito, transgredindo a lei moral desse Deus, vai passar impune. Não. Vai passar impune. De uma forma ou outra, Deus vai punir e vai julgá-lo. Agora, se você não vê, mas eu não vejo, então Deus não existe. Acho como assim? Eu não vejo, então você está partindo do quê? De ignorância. Porque eu sou ignorante não é verdade. Isso é uma falácia, e você sabe disso. Você já extremou, eu não falei, eu não cheguei à conclusão de que Deus não existe por não ver esse... Você extremou. Você já chegou à conclusão de que Deus, que eu afirmo que Deus não existe. Por não ser, você por não mostrar um amor. Não. Você extremou, você está colocando palavras na minha boca que eu não disse. Tá? Não, o que eu falei para você pediu, escuta, você pediu, certo? Você pediu para que eu demonstrasse para você, certo? Com relação à não existência da moral absoluta. E eu demonstrei, né? Eu demonstrei que existe um padrão social, certo? E existem relativismos morais na sociedade, é isso que eu demonstrei para você, certo? E que não há na sociedade um padrão absoluto, certo? Eu não, então, em momento algum... Isso. Em momento algum... Não, espera um pouquinho, Alexandre. Em momento algum, eu mostrei para você, eu não extraí dessa minha fala a conclusão Deus não existe. Entendi. Certo? Então... Você está colocando palavras na minha boca que eu não falei. Mas você não me perguntou aqui, você não disse que o mal moral, mesmo que relativo dentro da sociedade, ele mostra, inviabiliza a existência de Deus? Você está me dizendo? Ou não? Eu estou dizendo exatamente isso porque nós não vemos o mal absoluto. Porque você disse que o mal é absoluto. Porque você disse que o mal é absoluto. Se você me mostrar o mal absoluto, Alexandre, eu já falei isso para você nessa live aqui. Se você me demonstrar o bem absoluto e o mal absoluto, acabou a discussão. Acabou a discussão. O que nós vemos é o mal relativo e na sociedade, o mal relativo e o bem relativo. Pode falar. Josiel, estão pedindo aqui para você abrir um link. Eles estão pedindo, Josiel, para abrir um link. Que link é esse aí? Eu não vou conseguir abrir link aqui não, porque eu tô no celular, gente. Desculpa. O Jadson falou aí. Sim, mas vamos lá. Você quer o quê? Você já está estendendo muito, né? Tá. Você quer continuar? Quer ir para as considerações? Não, porque o mal... Vamos lá. O mal, se eu digo que o mal... A gente tem que definir primeiro o que é o mal. Você diz que o mal é relativo. O Jack aí disse que o mal, ele tem uma ontologia dele, contradiz Deus, né? Uma contradição ontológica aí. Mas o mal, ele não tem ontologia, beleza? O mal, ele não tem ontologia, o mal não tem ser, o mal não é um ser. Logo... Posso fazer uma fala só, Alexandre? A gente comete alguns erros de vez em quando, tá? Isso acontece, tá? Você está falando agora que o mal não tem ontologia, mas, cara, a gente comete uns errinhos. E a gente tem que relevar essas coisas. Mas eu vou, por exemplo... beleza. E uma conclusão sua, você fala assim, ó, eventualmente Deus destruirá o mal. Aí parece também que o mal ele tem características ontológicas. Você não concorda comigo? Eu sei que é um erro. Sim, é erro. Às vezes um errinho ou outro a gente comete. Isso. Deus não existe. Tá? Deus não existe.
Deus é. Né? Deus é. Existir pressupõe criação. Deus é atribuir uma ontologia a Deus, certo? Exatamente. E o mal não é. O mal não é. O mal não é. O mal não existe como ontologia, né? Como ser essencial, onde ele tem ontologia. Logo, se ele não tem ontologia, ele não tem forma. Se ele não tem forma, ele não tem acidentes, como você também ontem escorregou dizendo que o mal tem acidentes, na live de ontem. Mas tudo bem, bora relevar tudo isso aí. Isso aí já é uma linguagem tomista, aristotélica, que a gente vai debater isso aqui. A grande questão é o seguinte: o que é o mal, então? O mal é a privação do bem devido. Eu posso falar dentro de uma perspectiva de mal moral. Mas o mal, beleza, aí o Tomás de Aquino vai falar mal de culpa e mal de pena, já é outra questão, e o mal de culpa é bem pior do que o mal de pena. Mas a grande questão é que se o mal ele não tem ontologia, e logo ele sendo uma privação do bem, a discussão então seria, em primeiro lugar, o que é o bem. E quem define o bem como bem? E que algo é bom, e por que é bom? Sabe? Dentro de uma linguagem de Stuart Mill, como também do David Hume, os utilitaristas, o bem é bem porque a gente resolveu que é bem. Ou seja, me faz legal, eu me sinto bem com aquilo, então é bem. Então, bora convencionar aqui que isso aqui é bom, pessoal, bora. Mesmo que outras pessoas de outras partes do mundo digam que não é bom. Então, o que seria o mal? Seria a privação desse bem. Logo, por exemplo, a descrição bíblica de pecado é errar o alvo. O que é o pecado? Seria a transgressão do bem devido, ou da ordem devida. Deus diz, olha, o caminho é esse, o cara vai pelo outro, ele está transgredindo o bem, ou fazendo aquilo contrário ao bem que foi estabelecido. Então, o mal não teria existência ontológica, como disse aí o Jack. Claro, depois ele tenta corrigir, né, dizendo aí não teria metafísica, etc. Mas a grande questão é o seguinte, que uma vez que o mal, você, mesmo dentro dessa perspectiva, agora como se o mal tivesse ontologia, conversando dessa linguagem, né, só à luz de entendimento, se eu digo que o mal é relativo, cara, eu inocento Gengis Khan, inocento Adolfo Hitler, né, inocento todos os seus atos, que a gente tem como atos hediondos, talvez dentro da perspectiva aqui brasileira, né? Mas a perspectiva lá do cara que fez, ele acha que aquilo foi algo natural e talvez ele estava fazendo um bem, inclusive, à sociedade, porque estava limpando a sociedade, né? De pessoas que, na perspectiva dele, era uma desgraça para a sociedade, né? Então, de alguma forma, essa perspectiva de mal, ela inocenta, né? Esses assassinos aí hediondos da humanidade. Terminou sua fala? Posso falar? Pode falar. Tá, vamos lá. Vamos falar de Hitler. Você acabou de falar de Hitler e com relação à relativização do mal. Aí eu faria uma pergunta, não necessita você responder, mas vamos lá. Hitler, ele obrigou os soldados a fazerem as coisas que ele queria fazer? Não. Eles convencionaram. Os generais foram convenções, certo? Boa parte do povo, até perceberem que a condição de Hitler não ia prevalecer para toda a humanidade, certo? Boa parte da população também aderia à perspectiva de Hitler, certo? Outras sociedades com perspectivas morais diferentes da de Hitler pararam ele. Se não tivessem parado, a perspectiva hitleriana estava vigente até hoje. Então, nós vemos isso aí uma construção da sociedade. Não é um absolutismo. Nós não vemos aí um mal absoluto, nós não vemos aí um bem absoluto. As sociedades americanas têm um padrão de verdade e de verdade não, de moralidade, certo? As nações russas têm outra, as chinesas têm outra, certo? E em cima dessas, falta a absoluta. Cara, tu concordas comigo que existe muita nota de 100 reais falsa circulando por aí? Pode ser. Não, pode ou não pode? Tem ou não tem muitas notas de 100 reais? Tem sim, tem. Aí porque tem muita nota falsa, quer dizer que não tem a nota verdadeira? Não significa, não necessariamente. Esse que está me dizendo. Mas aí você Mas aí, mas beleza. Mas aí você está me dizendo. Perspectivas de moral relativista. Aí quer dizer mas aí você está partindo.
Você está partindo mais uma vez do apriorismo de que a sua perspectiva é a verdadeira. Eu só quero que você me demonstre. Eu só quero que você me demonstre. Eu só quero que você me demonstre qual é a absoluta. Eu não estou falando que não exista. Eu estou falando que você me demonstre qual é a absoluta. Eu já te respondi. Se você chegar para mim e você me demonstrar uma nota falsa, olha, essa nota de 100 é falsa, eu vou acreditar que ela é falsa. É isso que eu estou pedindo para você. Eu não estou falando. Mas qual o padrão que você tem que ela é falsa? Escuta. Eu não estou falando que porque existem um monte de notas falsas, eu não estou falando porque existe um monte de notas falsas, certo? Que não existe uma nota absoluta. Não é isso que eu estou falando. Qual eu estou falando o padrão que você tem para julgar que uma nota é falsa? Espera só um pouquinho, já eu te respondo. Eu estou vendo as sociedades, cada uma com a moral. Eu só quero que você me apresente a absoluta. Pode ser, se a moral absoluta, se ela estiver na Rússia, eu vou aceitar. Então, se você me demonstrar, eu vou aceitar. Se ela estiver na China, se você me demonstrar, eu vou aceitar. Agora, que você me... Ela está na Bíblia, um livro que mudou de padrão absoluto de um tempo para o outro, não dá para mim aceitar nela, porque ela é imutável. Lógico que mudou. Você mesmo disse... Escuta, você mesmo... Escuta, Alexandre, você me disse agora de pouco, você me disse, o pessoal do chat aqui está de prova, a live está aqui, você me disse que a lei do Antigo Testamento ela é menos branda do que a lei do Novo Testamento. A lei do Novo Testamento ela é mais dura. Foi o que você afirmou. Cara, no Antigo Testamento, alguém transgredia. Você fez essa afirmação, Alexandre. Não, cara, entenda o que eu vou dizer. Você fez essa afirmação. Mas deixa eu explicar. Não estou pondo. Explica. Deixa eu explicar. Você já estudou teologia bíblica? Eu fiz um curso básico de teologia. Beleza. Vamos lá. Quando você está estudando teologia bíblica, a gente vai entender. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando alguém adulterava, ele era apedrejado. No Novo Testamento, não é apedrejado. O cara diz, a lei ficou mais branda. Alguém vai dizer, ficou mais branda. Não ficou mais branda. Não ficou. Porque se no Antigo Testamento o cara era apedrejado porque adulterava, hoje o cara pode ser condenado simplesmente porque intencionou no coração adulterar. Isso não significa dizer que no Antigo Testamento o intencional não era pecado. Era também pecado. Era pecado da mesma forma que era. Porém, a punição da lei, que era no Antigo Testamento uma coisa imediata, hoje não é tão óbvia, hoje não é tão clara. Por isso, de modo que um cara hoje, quando comete um adultério, por exemplo, na igreja, e o cara é punido, na hora Deus não mata o cara. O cara não é. Mas ele vai sofrer as consequências do pecado dele? Vai. E se o cara não adulterou, Alexandre, mas ele simplesmente intencionou, ele vai sofrer também as consequências desse pecado? Vai também. Mas se ele perdoa, mas ele não vai deixar de sofrer as consequências de seus erros. A conta tem que ser paga, amigo. A conta tem que ser paga e ele vai sofrer as consequências dos seus erros. Aí a gente vai entrar em outra discussão. Mas a grande questão, quando eu falo sobre a questão da lei, não é que a lei ficou mais branda ou ficou mais... Não, essa perspectiva é dentro da perspectiva da revelação progressiva. Ora, que o cara lá no Antigo Testamento não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Mas a lei imperava do mesmo jeito. Para ele talvez achasse que não era pecado. Mas era pecado. Isso era fruto, talvez, de uma ignorância dele. Aí já vai entrar em discussão em teologia bíblica, que eu acredito que não é um propósito aqui no vídeo. Alexandre, vamos lá. Tudo bem, eu entendi o que você está querendo dizer. Tá? Eu entendi o que você está querendo dizer. Então vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura. Vale ainda ou não? Claro. Não guardarás, ou seja, guardarás o sábado. Vale ainda ou não? Claro. Vale? Sim, claro. Então nós vamos dizer então que pela perspectiva dos protestantes no Brasil hoje, ninguém guarda o sábado? Só os adventistas. Como assim? Como é que não guarda? O que é o sábado? Em primeiro lugar, você vai ter que me dizer que é o sábado. Você vai ter que me explicar o que é o sábado. Vai ter que me explicar qual era o princípio que era utilizado no Antigo Testamento para se guardar o sábado. O sábado é o sétimo dia. O sábado é o sétimo dia. Certo? Não é só o Beleza, sétimo vamos dia. lá. Eu tô te explicando. Eu tô te explicando. É. O sábado é o sétimo dia. O que será o sábado? O sábado será dado para ti como sinal de que eu sou o Deus de que te tirou do Egito. Certo. É isso? É isso? Sim. Vamos lá, digamos que sim. Tá, então beleza.
Então ninguém guarda o sábado hoje. Por que não? É uma lei absoluta, ninguém guarda. Quem faz a guarda do sábado hoje? Quem faz a guarda do sábado hoje comemorando a saída do Egito? O que eu acho engraçado, sabe o que é? Sabe o que eu acho engraçado, Zé? Não querendo, não desmerecer o pessoal, é que assim, a galera não estuda teologia, teologia bíblica, e às vezes quer discutir na Bíblia, né? O que eu mais vejo aqui no post, aqui no chat, é a galera citando Bíblia, citando Testamento. O Iago faz muito isso. Mas, cara, o cara não sabe de Bíblia. Ele não sabe. Ele acha que sabe. O cara nunca realmente parou para estudar profundamente as Escrituras, certo? A grande questão, a gente não vai debater aqui sobre o Shabá. A gente não vai discutir aqui o Shabá. Ou o princípio que Deus impõe sobre o povo para a guarda do sábado e por que o sábado tem que ser guardado. Porque até mesmo o sábado é dado de forma formal lá em Israel, a Israel lá depois do Egito, para que o povo pudesse guardar aquele dia como símbolo, né, da sua liberdade, porque Deus era o Senhor sobre a vida deles e Deus impunha que um dia em sete deveria ser resguardado para que aquele dia fosse exclusivo de adoração a Ele e descanso para o povo. Esse princípio ainda continua ativo. Continua ativo. Não, peraí, no Novo Testamento, descanso. Da teologia. Peraí, no Novo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, fica muito óbvio que o dia de sábado, na verdade, pela igreja do Novo Testamento, ele é mudado para o domingo. Algumas pessoas, quem fez isso foi Constantino na igreja católica, por causa do solstício, como é que é essa conversa toda? Não. Então, o dia de domingo, sim, ainda é guardado dentro das igrejas sérias, que realmente entendem esse princípio e guarda. Não de uma forma achando que vai ser salvo porque guarda o sábado. Porque a guarda da lei não salva ninguém. O que salva é a graça de Cristo. A gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, que talvez eu acredito que fuja do propósito do vídeo. Sim. Tá bom, mas o caminho é Alexandre, eu concordo com você, mas quando você fala que o sábado ele foi dado essa lei, ele sofre as penalidades dela. Seja aqui ou lá. Beleza. Eu vou só fechar essa questão do sábado que você falou, eu só preciso fazer essa fala, se você quiser a gente volta pro assunto que a gente estava. Mas é o seguinte, o sábado era um simbolismo? Não, cara, não era um simbolismo, era um princípio. Assim como todos os mandamentos são um princípio. Tá, quando Deus diz assim, não matarás. O sábado. Não, beleza. Tá bom. Beleza. Deus está dizendo não mate, mas dentro disso existem muitas coisas, como, por exemplo, intencionar matar. Odiar já é matar, amigo. Os trabalhos do templo, por exemplo. Os trabalhos do templo, eles eram simbolismo? Sim. Digamos que 99% apontava para Cristo. Tá, e Cristo foi lá Todos e cumpriu. Realizados em Cristo. É o quê? Beleza, e Cristo foi lá e cumpriu na cruz, não é isso? Então o absolutismo não é antes das sociedades. Não, cara, não. O que Cristo cumpriu na cruz? Cristo obedeceu a lei. Porque aí Cristo muda. Aí Cristo muda a lei, cara, porque a lei aí ela fica. A lei fica. Muda, ela fica imutável, Alexandre. Muda, fica imutável. Ó, aí ela sai da imutabilidade e fica mutável. Porque se os trabalhos. Olha só, mudou. Você não vê ninguém sacrificando. Continua sendo errado, desonrar Não. A lei mudou. Você não vê ninguém sacrificando animais hoje. Você não vê ninguém sacrificando animais hoje. A lei? Não, cara. Tu tá falando da lei cerimonial e não da lei moral. No Testamento tem a lei moral, tem a lei cerimonial e tem a lei essa divisão. Essa divisão moral e cerimonial é teológica. Ela é teológica. Não existe essa atributo de lei moral e lei cerimonial no Antigo Testamento para os judeus. Essa lei não existe. Não existe essa diferenciação de moral para cerimonial para os judeus, não existe. Claro, não existe, cara. Isso é uma conotação teológica. Isso é uma conotação teológica. Não, se você chegar para um judeu e falar, se você chegar para um judeu e você falar para ele, se você falar para ele, se você, espera um pouquinho, Alexandre, se você chegar para um judeu e falar para ele que a lei do sacrifício não é uma lei moral, cara, eles te apedrejam.
eles te apedrejam. Cara, mas é porque eles têm uma compreensão errada. A prova disso é que eles não aceitam Cristo. Não, acontece que foi feita uma modificação para uma adaptação do cristianismo. É isso. Não, cara, não foi feita uma modificação. Porque se a lei fosse realmente moral, porque se ela realmente fosse absoluta, não mudaria. E mudou. Se Cristo morreu na cruz e hoje não se sacrifica mais animais, a lei mudou. Não é que mudou. Não é que mudou. Simplesmente a lei cerimonial, ela é realizada em Cristo. É realizada em Cristo. Mas a lei moral, ela é o padrão absoluto de Deus que rege o comportamento moral do ser humano. Simples assim. A lei cerimonial era uma lei cultica. Era uma lei cultica. Era uma lei que servia para o... Não era lei pública. Poxa. Não era. A mulher que cometeu adultério, a mulher que cometeu... Cultica. Não era pública, cultica. Desculpa, eu entendi pública. Só que é o seguinte, beleza. Olha para você ver como que é moral. Olha para você ver como que é moral. Cultica ou não, ela não foi absoluta. Olha para você ver como ela é moral. A mulher que o marido suspeitar que ela adultera, pegue lá uma rolinha, faça isso e faça aquilo e leve para o sacerdote. Faça um trabalho com a água e dê para a mulher beber. Se ela beber e ela não for adúltera, não acontecerá nada com ela. Agora, se ela for adúltera, as suas entranhas vão... Olha aí, é moral. Como? Tem uma cerimônia, mas com cunho moral. Você está dizendo assim, se a mulher transgride a lei moral e participa da cerimônia, ela está sendo culpada, mas não por causa da água que ela bebeu, mas por causa do pecado que ela cometeu, cara. Não, na Bíblia está falando que a água vai julgar ela, a água que vai causar o problema dela. Se você pegar o texto lá, é isso. O problema dela, cara, é a culpa. Não, cara, tu tem que entender o seguinte, o que é culpa? Não é culpa. O que é culpa? Não é culpa. É a água. O que é culpa? O que é culpa? Não, aí aí você já tá sendo pressuposicionalista demais, certo? Não, cara, o que é culpa? Desculpa. Defina pra mim. Você tá querendo chegar em definições, mas não, olha só. Existia uma lei que foi dada para um povo. Jesus veio e mudou essa lei. Ela não é absoluta. Cara, Jesus não mudou a lei, ao contrário, ele cumpriu a lei, realizou a lei. A lei moral Jesus continua não cumpriu a lei. Não, mesmo que ele tenha cumprido, eu tô dizendo mesmo que ele tenha cumprido. José, eu estou dizendo a você aqui com todas as letras. Entenda, eu estou dizendo aqui todas as letras. Os 10 mandamentos, tá lá, o decálogo está lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio. O decálogo continua de pé, imposto sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre o homem. O decálogo continua de pé, é absoluto. Em nenhum momento, dentro do contexto histórico, bíblico, ele foi invalidado ou mudado. Não. Simplesmente, talvez ele foi os mais explicitado, ele foi os mais clareado, né, devido à compreensão, na decorrência da progressão da consciência e do entendimento do povo no Antigo Testamento. Mas ele mudado? Nunca foi mudado. O próprio Jesus, ele submeteu a lei e a obedeceu integralmente. Porém, quando nós vamos ler Hebreus, a carta aos Hebreus, que foi escrita aos Hebreus, está muito óbvio o que era que cada coisa lá do templo, ou da lei moral, ou da lei cerimonial, a lei cultica, para que ela servia, para que ela pretendia. Uma vez que aqueles símbolos apontavam para algo muito maior, quando esse maior aparece, aquilo torna-se desnecessário, porque aquilo era uma sombra da realidade que viria. Hoje eu estou com a realidade, por que eu ainda vou querer a sombra? É simples assim. Então, aquilo é abolido porque a realidade se cumpre. A realidade daquela sombra, ela aparece. Então, eu não preciso mais da sombra. Isso é hermenêutica bíblica, cara. Agora, sim, se a gente vai discutir Bíblia, aí a história já é outra. A história já é outra. A gente vai ter que ir para o hebraico, vai ter que ir para o grego. Aí tu traz Iago para o debate, porque Iago é metido a teólogo, né? Então Mas bora voltar aqui para a questão, para a gente finalizar a live. Vamos, isso. Minha água aqui já acabou. A minha também está quase acabando aqui. A gente vai acabar. Ó, Alexandre, é o seguinte. Foi um assunto legal, foi um bacana, tá? Por mais que argumentativamente falando, os ânimos se exaltem, eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto desse debate aqui, certo? Eu queria agradecer, não tô te pedindo para você fazer os agradecimentos já, mas eu queria te agradecer pela postura que a gente assumiu até agora,
que os ataques aqui foram explicitamente argumentativos, tá? A gente não partiu nenhum Eu acho que é porque eu estou com você. Se fosse com IH aqui, eu já tinha perdido a paciência. Sim, sim. E vamos lá. Eu vou falar, e o meu tempo também já está estourando aqui, eu vou falar e você pode finalizar depois, tá? Beleza. Eu vou resumir um pouquinho aqui o que aconteceu até agora na nossa discussão. A gente discutiu sobre relativismo moral. Isso. A gente discutiu sobre relativismo moral. Eu assumi o pressuposto de que a moral ela é relativa, certo? Convencionalmente relativa, certo? Deixando claro isso. O bem convencionado, o bem que é convencionado entre eu e a sociedade. O que foge disso é mal, certo? O não cumprimento de uma convenção social é mal, beleza? Um indivíduo sozinho, ele não domina a condição de convenção da sociedade, tá? Beleza. Eu pedi para que você me demonstrasse um padrão absoluto. Beleza. A gente ficou aí meio que ainda na expectativa desse padrão absoluto, tá? Eu quero deixar bem claro, Alexandre, que quando eu falo que existem padrões relativistas, padrões relativos na sociedade, eu não estou falando que algum desses padrões não seja absoluto. Eu só queria que se fosse demonstrado qual é, tá? Você usou a analogia de uma nota de R$100, por exemplo, e se alguém me apresentar uma nota de R$100 falsa, eu vou aceitar, eu vou ter que aceitar, tá? Mas enquanto não se apresenta essa nota de R$100 falsa, eu fico sem. Olha, se nunca fosse apresentada uma nota de R$100 falsa, eu acredito que todo mundo desacreditaria que notas de R$100 falsas existem, certo? Se for apresentada, não. Mas se não for apresentada, fica esse problema. Então, não, espera um pouquinho que já eu passo para você responder. Agora como que eu posso te dizer? Então, nós ainda não temos a questão do absolutismo da moral, né? Nós não nos é apresentada ainda uma moral absoluta. E quando você utiliza, por exemplo, a Bíblia como moral absoluta, a gente vai convergir para aquele problema lá de que uma pessoa do Talibã também pode apresentar o Corão como uma regra de moral e é absoluta. E se essa regra de moral absoluta cristã, ela demonstra, ou ela conota a validade da proposição Deus existe, certo? Esse mesmo padrão lógico, certo, pode servir para uma pessoa que tem o Corão como base. Aí nós teríamos aquele problema, ainda continua esse problema, de nós também demonstrarmos a validade do Deus do Corão, que não é o mesmo Deus cristão, correto? E aí é um problema para o monoteísmo. Eu acredito que você notou aí o resumo que eu fiz aí dos problemas que ainda estão sem resolver, certo? E eu não me vejo bem convencido, argumentativamente falando, tá? E eu passo a palavra para você. Você pode fazer sua fala agora. Beleza. Assim, se eu já posso dar o resumo final, tal, e porque a gente já vai terminar isso? Sim, você pode fazer a sua fala agora, fazer os contrapontos agora e já finalizar, porque está em cima da hora de eu parar aqui já. Então beleza. Mas então vamos lá. Pode falar. Pessoal, que a gente tem mais ou menos... seguinte, minha proposta... A gente tem mais ou menos uns 20 minutos ainda. Certo, então vamos lá. Até, inclusive, eu estava vendo aqui, né, o rapaz aqui, ele dizendo, atenha-se a Hilme, volte ao tema. Pessoal, vocês perderam o foco, Alexandre Galvanziel, atenha-se a temática e a proposta. De fato, a gente passou e fugiu muito, né? Uma coisa puxa a outra. Isso. A questão é o seguinte, vamos lá, voltando à questão. Voltando a Hilme lá, né? Voltando a Hilme. Não ficou claro nem respondível, mesmo que talvez se diga que sim. O Oziel aqui também, o Iago diga que sim também, né? Mas a questão é o seguinte, no momento algum você me prova, nem Hilme, nem ninguém consegue me mostrar a inviabilidade da existência de um Deus absoluto
o Deus todo-bondoso, todo-poderoso, a partir da existência do mal, tendo em vista, e do mal relativo, pior ainda. Esse é relativo, ele não é absoluto, ele não pode ser absoluto e relativo no mesmo tempo, no mesmo sentido. Não, mas para mim ele é relativo, para o cara lá também é relativo, mas para ele é absoluto, dentro da perspectiva dele, para mim é absoluto, então o meu absoluto lá nego dele e vice-versa. Então você não me mostra, Rio me mostrou ainda, como é que esse mal relativo, social, ele inviabiliza a essência de Deus. Segundo, como é que você estabelece mal se você não tem um padrão absoluto para estabelecer? Aí você diz, mas eu não preciso porque é um mal relativo dentro da minha perspectiva. Mas você acabou de dizer aí a questão da nota falsa. Essa nota aqui é falsa, mas como você sabe que é falsa? Porque você tem uma nota verdadeira para julgar que aquela é falsa. A não ser que você diga que não existe nota verdadeira. Simplesmente aquilo que eu acho que é certo, que é errado. Então, você deveria, coerentemente, aceitar uma nota falsa, né? Porque, afinal de contas, não existe nota verdadeira, né? Não, mas dentro da minha sociedade verdadeira é aquela. Talvez a falsa seja verdadeira em outro lugar e assim vice-versa. Mas dentro do meu contexto, essa nota é verdadeira. Mesmo que os outros digam que é falsa, mas, afinal de contas, o que vale é o que eu acho, não o que eles acham. Afinal de contas, é a convenção de condomínio, né? Então, você resumindo, né, na sua perspectiva, e talvez a de Hume, né, verdade ou mal, bem, é uma questão de gosto pessoal da sociedade, ou seja, a sociedade que é um conjunto de pessoas, então não deixa de ser um gosto pessoal, né? A sociedade brasileira determinou que isso é errado, então logo é errado. Se a gente tivesse determinado que comer merda é bom, a gente ia comer merda também, mesmo que os outros merda era ruim, porque afinal de contas é uma questão de convenção social. Quando você faz isso, você está dizendo que não existe verdade. Não existe verdade. Verdade é o que cada um determina que é verdade para si e cada sociedade determina que é verdade para si. Então, logo, se você for debater com um cara lá do outro lado do mundo e ele achar que branco é preto e você achar que preto é branco, aí não vai se entender nunca, porque aquele cara, a verdade dele é uma e a sua é outra. Então, não existe verdade, no final das contas. E a grande questão é, se dois, por exemplo, é a grande função da doutrina da Trindade, né, que as pessoas dizem que tem uma inviabilidade lógica. Deus é um ser que subsiste em 3C. Realmente é uma inviabilidade lógica. Porque se Deus é um ser e subsiste em 3C, ele não pode, porque um ser, se ele é 1, ele não é 3. E se ele é 3, ele não é 1. Agora, quando eu digo ele é 1 e é 3, então ele não é 1 e é 3. Então, eu não estou dizendo nada. Eu acabei de jogar fora a racionalidade aqui, a lógica. Agora, quando eu digo que Deus é um ser, uma essência, que subsiste em 3 distintas pessoas, eu não inviabilizo a lógica. Então, quando você diz que, não, isso aqui é verdade, a verdade é que isso aqui é duro, o outro, não, a verdade é que isso é mole, no mesmo tempo, no mesmo sentido, não pode. Ou é ou não é. Então, logo, você joga na lata do lixo a lógica, como você acabou de dizer também, você disse a mim, que a lógica também é uma questão de convenção social, então não faz parte da estrutura cognitiva do ser humano. Então, 2 mais 2 pode ser 4, não é necessariamente 4, é porque a gente disse que é, né? Você parece até que é discípulo de John Scott, como também de Guilherme de Ockham, né? E você passa longe aí do tomismo, mesmo que recomende para as pessoas ler um livro de um filósofo tomista, como ontem você fez. Cara, disse, livro de filosofia, vocês lêem um cara aí tomista, eu nem lembro o nome do cara que você citou, mas eu sei que o cara é tomista, e você é o contrário do que Tomás de Aquino defendia sobre isso, né? Que ele era realista, assim como também o próprio Aristóteles, que era empirista, também era realista. Um realista moderado, mas era realista, assim como o Tomás de Aquino. Mas você não é realista, você é nominalista. Você simplesmente nomina, você diz o que é e passa a ser o que é simplesmente porque você disse que é. Então, algo não é. Algo é porque você disse que é, então eu acredito que é essa linha, assim como você disse que mal é o que você disse que é mal. Você não, né? Você e a reunião do condomínio onde você mora. Por exemplo, moro num condomínio aqui, eu acredito que tem aqui em volta de mim umas 1.500 pessoas no condomínio que eu moro. A gente se reúne e a gente determina o que é bom, o que é mal para a sociedade, ou para a nossa sociedade aqui, né? Então, assim, só concluindo minha fala, eu queria tocar nesse ponto aí que você falou, sobre a questão do Deus muçulmano, né? Lá, o Shiva, que é o Deus hindu, tem um Deus Oludumaré, né? Do Candomblé, e todos eles se apresentam, ou pelo menos é apresentado,
como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Autoexistente, o Deus que é tudo, ou detém todas as perfeições necessárias para ser Deus. É o que eles dizem, né? É o que eles dizem. Porém, quando a gente vai estudar a literatura dessas religiões ou sistemas de pensamentos, a gente vê que não é bem isso que é real. Por exemplo, o pessoal fala muito de Shiva, de Brahma, de Krishna, né, como o Deus que detém todas as perfeições possíveis. Acredito que você, como estudioso, sabe que não é bem por aí. Shiva não apresenta todas as perfeições possíveis, muito menos Krishna não apresenta todas as perfeições necessárias que poderíamos categorizá-lo, talvez como Deus, assim como também o Oludumaré também não apresenta, e tantos outros deuses aí que a galera quer trazer para dizer que poderia ser, por que não Deus? Porque eu não sigo Thor. Outro dia o cara dizendo, vocês foram lá, quem foi assim, não, então eu prefiro seguir Thor. Thor agora é meu Deus. Não lembro quem foi que disse isso. Eu disse, cara, o problema é que Thor não é eterno. Thor não é onipotente. Aí o cara começou a questão. Então a questão é o seguinte, aí você entra para a literatura dessa galera. Por exemplo, os muçulmanos têm o Alcorão. O problema é que o Alcorão diz que a Bíblia, o Novo Testamento, lá Jesus, que era um profeta muito top, e eles dizem que não, o que está lá escrito é verdade, eu concordo com tudo está lá. Mas o nosso livro aqui é um complemento, a gente vai um pouco além. Aí o apóstolo Paulo pega lá nas suas cartas e diz que, na São Licença, diz assim, se alguém vir trazer para você uma revelação que vá além dessa revelação que eu vos dei, seja maldito. Aí um cara diz assim, não, eu concordo com o que está escrito lá na Bíblia, mas eu estou trazendo aqui um complemento do que foi dito. Pô, esse cara de que a Bíblia está certa, então ele está errado, amigão. Então, claro, eu poderia desconstruir a cosmovisão muçulmana facilmente e mostrar que a literatura deles está errada. Eu poderia fazer isso com Bhagavad Gita, eu poderia fazer isso com o Cabalion do Hermetismo, eu poderia fazer isso com qualquer outro livro que você me apresentar aí, mostrar as contradições externas do pensamento deles e mostrar que o Deus que eles postulam como Deus não é Deus. Porque Deus, para ser Deus, ele tem que ser único. Esse Deus, ele tem que ser a perfeição máxima. Né? Então, se alguém conseguir me apresentar um Deus que seja esse Deus que tem a perfeição máxima, eu vou dizer ele que ele na realidade, ele é teísta, ele crê em Deus, simplesmente ele está chamando Deus de um outro nome, né? De um outro nome. Como outro dia um ateu disse que ele tem um computador e esse computador é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, ele é todo inteligente, ele é pessoal, essas coisas. O computador é Deus, pô. Você simplesmente está dando outro nome a ele. Isso foi um debate de William Lane Craig com o ateu, não sei se você assistiu. E o ateu ficou todo sem graça. Já viu, né? Pronto. Então, cara, eu concluo só dizendo o seguinte, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no seu canal, né? Eu vejo também que você é um cara respeitoso, é um cara sincero, não enrola, feito Iago, você simplesmente diz, olha, Alexandre, para mim não existe padrão absoluto, não existe verdade absoluta, o problema é que se isso é verdade, né? Porque se não existe verdade absoluta, como é que você sabe se não existe verdade absoluta se você não acredita na verdade em primeiro lugar como absoluta? Não existe verdade absoluta, mas isso é uma verdade absoluta? Eu poderia lhe perguntar isso facilmente e entrar nesse jogo sofista. Tá. Mas, Alexandre, com relação a isso que você acabou de falar agora, sobre verdade absoluta, lembra que eu, desde o início, relativizei a mal e bem a partir de convenções, né? A partir de convenções. Então, aí, isso não se aplicaria no meu ponto de vista, tá? Mas se você quiser falar mais um pouquinho aí, pode ficar à vontade. Eu não entendi o que você disse agora. Questão da verdade, é isso? Não é? A questão de que eu acho que eu falei um pouquinho longe do microfone. Com relação ao ponto que eu assumi, por exemplo, o mal como... Eu assumi o mal como relativo, eu assumi o bem como relativo, mas de um ponto de vista de convenção, tá? De convenção social, tá? Então isso não se aplicaria, por exemplo, a essa perspectiva que você está apresentando agora, porque você está apresentando como se já existisse como se já existisse um bem absoluto, ou um mal absoluto, ou como se já existisse uma verdade absoluta, entendeu? Não, porque na percepção não, né? Isso acredito que fica óbvio para todo mundo. Que se não existe um padrão absoluto, ou se não existe um mal absoluto, então o mal não é mal, é só uma questão de gosto pessoal mesmo.
O mal não é mal, ele não é intrinsecamente mal, é eu que disse que é mal. Alguém assassinou, é mal, bora dizer que é mal isso aí, porque eu não gostei, então bora dizer que é mal. Mas é mal mesmo? Não, eu não sei. Eu não sei se é intrinsecamente mal, porque eu não conheço a essência do ato. Eu simplesmente acho que é. Não é isso que você está me dizendo? Sim, eu demonstrei para você, Alexandre, essa coisa, isso que você está falando agora, na construção social, por exemplo, eu demonstrei isso para você quando um rei pegava uma filha de um camponês e tomava ela para ele. Ou que quando ele pegasse, por exemplo, o marido de uma mulher e matasse o marido da mulher para ficar com a mulher. Ninguém fazia nada com o rei. Era normal. Hoje não é, mas antigamente era. É esse o problema. É convencional. Então não é errado menos... Não é errado sim. Então, naquela época não era. Hoje a nossa convenção é outra. Não, Esse é o problema. Esse é o problema de você não estar... Josiel, olha, presta atenção. Naquela época, a sociedade dizia que era errado. Hoje a sociedade está dizendo que não era errado. É irrelevante. Hoje está dizendo é errado. Peraí, mas é ou não é errado? Aí você, não, para eles era, para mim não era. Para mim é. De acordo com a convenção social. De acordo com a convenção social. O que você tem em mente, o Alexandre Galvão, que você não está conseguindo perceber o que eu estou falando para você, é que você tem em mente uma perspectiva absoluta. Social. Você tem em mente uma perspectiva absoluta. Eu quero saber a essência do mal. A essência do ato, ela é, por exemplo, o cara pegou uma criancinha, estuprar, é essencialmente perverso, mal, desgraçado isso, é só uma questão de gosto pessoal. E você está me dizendo, não, Alexandre, é uma questão de gosto pessoal. Porque assassinar, estuprar uma criancinha não é essencialmente mal. É só uma questão de a gente achar que é. Mas não tem nenhum problema isso. O cara pode, e se amanhã a gente mudar de opinião aqui no Brasil, a gente vai assassinar tranquilamente criancinha, como Hitler fez. Por quê? Porque isso não é essencialmente mal. Isso é só gosto pessoal. É isso que você está dizendo e eu quero deixar claro isso aqui para todo mundo. Não, Alexandre, você está partindo da perspectiva que você está partindo de um absolutismo, mas não é isso que a gente vê na sociedade. Não é isso que a gente vê na sociedade. Eu não estou partindo de um absolutismo. Sim, está partindo do absolutismo. Isso é um apriorismo. Eu estou dizendo, cara. Essa sua conclusão é para qualquer um da face da Terra. Para qualquer um da face da Terra, meu irmão. Pegar uma criancinha de lacerar ela. É perverso. Eu posso apresentar para você, coisas que foram feitas por generais, por pessoas de alto calão aí, romanos, gregos, que nas sociedades hoje são absurdas. Mas para eles na época não era. Por exemplo, hoje a gente vê muito... Hoje também. Nós vemos hoje tem muitas coisas hoje que com relação a absurda, né? Mas para a gente não é. Então, hoje não é. Mas naquela época, será que a gente enxergaria dessa forma? Não. Naquela época, cara, não interessa aquela época que eles enxergam. Não, é um padrão, que Deus estabeleceu. O que eu estou mostrando para você, com relação à época, o que eu estou mostrando para você é uma progressão moral. Tem tudo a ver. Se você excluir a época, você simplesmente está tomando o seu absolutismo como princípio moral de todos os tempos. E não é assim que a gente vê. O princípio moral vem gradual. É isso que eu estou tentando mostrar. Com relação ao que nós percebemos na sociedade, nós, mais uma vez aqui, ao grupo que pensa como eu, certo? O que nós percebemos na sociedade é essa gradação, e a gente já falou sobre isso. A gente não percebe esse absolutismo. Tá? E não estou partindo aqui, eu não estou partindo aqui desse absolutismo para não existência. Não, estou falando que não se vê. O que me decepciona ouvir de você e dos ateus, que me decepciona e me deixa talvez triste, é achar que o mal é relevante. Assim, a discussão do mal em si é relevante porque é relativo. Isso é relativo, então não é objetivo, não é absoluto. O mal não é essencialmente mal, é só uma questão de escolha pessoal, escolha contextual, escolha histórica. Então, assassinar é irrelevante, e as pessoas que morreram no Covid isso não é mal, isso é só
uma bobagem que aconteceu. Não, mais uma vez, você está trazendo uma questão... Também. Desse caso dos governantes não é mal, é só uma questão de percepção também. Então, olha, cara, o que é claro é isso aqui. Eu acho que você vê o mal de uma forma da que eu vejo. Eu vejo o mal, como também todos os cristãos, como uma coisa de onda. Então, você não, você como algo... Não. Uma questão de gosto pessoal. Isso é uma convenção, isso é convenção. Se você nascesse, por exemplo, vamos lá, se você nascesse, por exemplo, na Índia, certo? E lá as crianças, elas são dadas em casamento com 14 anos. Para você isso iria ser totalmente natural. Aqui na nossa sociedade não é, mas lá é. Antigamente a maioridade não existia a maioridade. Tá? A maioridade veio depois de uma época mais para cá, certo? Criança com 11, 12 anos tinha relação sexual com pessoas mais velhas, e isso era normal. Hoje não é. Mas agora, mais uma vez é onde eu entro mais uma vez com esse problema. Se não me for apresentada uma regra absoluta para que tire essa relativização que a gente vê, não tem como eu falar que é. A regra absoluta existe, eu a sigo. Existe, eu a sigo. Agora, se você não a aceita e não a segue, aí já é um particular seu. Agora que ela existe, ela não é seguida. Não, você está falando. É outra questão. Você está falando que ela existe. Você está falando, é diferente. Você está falando. Não está demonstrando, é diferente. O que eu estou falando para você com relação do relativismo moral nas sociedades, eu falo e está demonstrado. E está demonstrado. Para você falar que não é... Olha, o mal, ele é mal, objetivamente mal. O mal, ele é essencialmente mal. Se ele é relativo, ele é mal. Não, se ele é relativo, ele não é mal. Ele não pode ser mal e não mal. Não. O mal e o bem... O mal pode ser mal e não mal. Partindo de um apriorismo absolutista, sim. Mas o que nós vemos na sociedade pode ser mal e não relativo. O mal pode ser mal e não mal. Vamos lá, vamos para essa questão. Você está me colocando a questão do terceiro excluído, tá? Olha. O mal pode ser mal e não mal. Se eu e você convencionar que uma coisa é mal, esse princípio vale. E se existir uma outra convenção, tá? Isso não contraria o princípio. Como não, cara? Não contraria. Algo é mal, o outro está dizendo que não é mal. Então o mal é mal e não é mal. A validade lógica vai de como você assume a premissa. Se a premissa ela é verdadeira ou falsa. Eu posso assumir a premissa ou verdadeira ou falsa. Cara. Josiel, você estuda lógica. Você relativiza a lógica, seja ela informal ou formal. Não. Você escuta, eu não tô relativizando lógica. Isso é um princípio de validação, isso é uma valoração de proposição. Uma proposição ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Certo? Agora, se uma pessoa... Eu posso pegar a proposição lógica, essa caneta, eu posso partir do pressuposto que ela é verdadeira, e eu também posso partir do pressuposto que ela é falsa. Eu estou relativizando a lógica? Não, responde para mim. Diga, faça a pergunta. Só rapidinho, olha. Eu, de um ponto de vista lógico, eu posso dizer, de um ponto de vista lógico, eu posso usar a proposição falsa ou verdadeira. Então, eu posso dizer que a proposição ela é verdadeira e eu posso dizer que a proposição é falsa. Eu só não consigo fazer isso ao mesmo tempo, certo? E eu posso utilizar a proposição... Cara. Então, eu posso utilizar a proposição lógica, sim. Se uma pessoa... Então, o mal é mal e não é mal. Presta atenção, Galvão. Presta atenção, Galvão. Se eu estiver fazendo uma análise lógica e eu assumir essa proposição como falsa, e você assumir essa proposição como verdadeira, significa então que ela não pode ser nem verdadeira nem falsa? Não entendo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, amigo. Não, ela pode ser verdadeira. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, proposição é assim que funciona com a proposição lógica. Eu posso assumir. Verdadeira ou falsa. Ela não pode ser falsa e verdadeira no mesmo tempo, no mesmo sentido.
Não, ó, se eu assumir ela verdadeira e você assumir falsa, então significa que ela não é uma proposição? Sim, filho, sim, mas o ela é Não, ela verdadeira, continua. ela não pode ser Ela as duas coisas. continua sendo uma proposição, ela continua sendo uma proposição. Só que eu assumi ela verdadeira e você assumiu ela falsa. Ela continua sendo uma Mas ela proposição. pode ser as duas coisas? No momento que eu assumi ela verdadeira e no momento que você assumir ela falsa, ela não é as duas coisas? Cara, a questão não é essa. Vamos colocar ela em relação a Lógico uma que é. outra. Meu Lógico que irmão, é. quando eu É tenho aí onde está. quando eu tenho premissas, eu coloco ela uma em relação à outra. Ela não uma não é isolada da outra. Então, se Esse algo é princípio. verdadeiro, ele não pode ser falso. Pô, isso é Não, lógico, cara. Não. Olha, O escuta aqui. Se Jodiel, eu convencionar. Olha, escuta, presta atenção. Vamos lá. Se eu convencionar com você, Alexandre, se eu convencionar com você, Alexandre, a partir de agora essa proposição é verdadeira e você assumir ela é verdadeira, nós convencionamos que ela é verdadeira. Então, para nós dois, ela não pode ser falsa. Essa é a questão do terceiro excluído. Essa é a questão do terceiro excluído. Alexandre Galvão, eu estou assumindo que é verdadeira. O que você diz? Ela também é verdadeira. Então, pela nossa convenção, ela não pode ser falsa. Esse é o terceiro excluído. Cara, certo? Mas ela pode ser falsa. Porque se eu quiser. Eu conto você. Bom, se nós dois convencionarmos. Se nós dois convencionarmos agora, essa caneta agora ela saiu da proposição verdadeira e agora ela é falsa, ela não vai ser falsa? Cara, por exemplo, se eu convencionar agora dizer ela que vai ser falsa. Não existe. Se eu convencionar em dizer que essa caneta aqui não existe, eu estou certo ou estou errado? Bom, isso é parte de uma, como que eu posso dizer assim, de uma interpretação nova para a caneta que você está apresentando agora. Ela existe ou não ela existe? Está aí. Ela não existe. Ela está aí, certo? Não. Ela está. Não. Bom, presta atenção, deixa eu falar. Ela está aí. Como é que ela está aqui? Ela está aí. Não, ela está aqui, ela não existe. Não, peraí, deixa eu ser bem claro no que eu quero. Você não aceita, não? Aceita a minha convenção? Espera, deixa eu falar. Ela está aí, mas você está convencionando que ela estar aí significa que ela não está aí. Não está aqui. Eu vou assumir isso. Então eu vou assumir isso também. Ela não está aí. Então é verdade que ela não está aqui. Assumir a proposição. Beleza, o pessoal que está aí na live concorda também que ela não está aqui? Não. O pessoal da live aí, tem alguém que discorda? Nós convencionamos com o pessoal da live? Não, nós convencionamos entre nós dois. É ou não é? A caneta está ou não está aí? Não. Eu convencionou-se entre nós dois, não com o pessoal da live. Se tiver uma pessoa que disser assim, não, a caneta está aí. Então existe dois postulados. Quem está certo? É o que eu acabei de te dizer. A caneta está aí. O que todo mundo vai dizer. Mas o que eu e você convencionou, que ela não está aí. Então, para nós dois, a caneta não está aí. Agora você vai perguntar para o pessoal da live? Não convencionou então entre eles. Agora vamos lá, vamos fazer a pergunta. Todo mundo, pessoal da live. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Para todo mundo da live. Pessoal da live, vamos convencionar que a caneta não está. Vamos convencionar que a caneta que está na mão do Alexandre não está na mão do Alexandre. E agora, pessoal, o que vocês me dizem? A caneta está na mão do Alexandre ou não está na mão do Alexandre? Se nós convencionamos agora, todo mundo vai dizer que não. Não entendi, Alexandre. Isso é uma ditadura onde a gente vai dizer o que as pessoas têm que dizer? Não, aí você já está fugindo da questão que você levantou. Não, você que está fugindo, cara. Sim. Não, eu não estou fugindo. Nós convencionamos entre nós dois. Beleza. O que é que nós convencionamos entre nós dois. Você está dizendo o seguinte: não existe verdade absoluta, não existe verdade objetiva. Você está dizendo que é a minha mente que determina a verdade. Aristóteles, que você citou ontem, né? É objetiva. Se sua mente descreve algo, certo? E você representa aquele algo de uma certa maneira, o objetivo da sua mente é essa representação. Não, cara. Não, você acabou de me dizer. A objetividade não depende da minha mente. Se sou eu, com minha construção social, minha linguagem, que determina o que é, isso aqui é subjetivismo, porque outra pessoa pode determinar do jeito que ela achar que é. Porque verdade é a correspondência entre o ente e a mente. E não a minha mente construir o ente. É entre o ser que é e a minha mente. Essa correspondência é verdadeira. Mas não sou eu que determino o que é. Algo é porque é. Isso é objetivo. Branco é branco. Eu não posso determinar branco é preto.
Bom, o problema é que você não acredita que a verdade é absoluta. Você não acredita que a verdade é objetiva. Logo, ela é relativa e é subjetiva. Logo, verdade não é verdade. Verdade também é só uma questão de opinião. Galvão, não é que eu não acredito. Não é que eu não acredito. Ela não é demonstrada. É muito fácil. Ela não é demonstrada. Ela só é Como você sabe disso? Ela não é demonstrada. Não, aí você já está fugindo. Você está fugindo da questão novamente. Ela é demonstrada. Você afirma gratuitamente. Ela é demonstrada? Não, não é. Não é afirmação gratuita. Não é afirmação gratuita. Ela é demonstrada. Me prove. Ela é demonstrada. Ela é demonstrada, Galvão? Não, ela só é dita, não demonstrada. Por exemplo, você falar de que eu te disser que existe uma caneta, eu só estou dizendo ou eu posso demonstrar? Você disse que eu faço nominalismo, por exemplo. Você citou aqui um pouquinho atrás que eu faço um nominalismo, por exemplo. E você fica na mesma questão. Nominalismo. Então, você fica na mesma questão. Porque quando você fala que a verdade é absoluta, isso é um nominalismo. Porque não existe uma aplicação prática disso. Como não existe, não existe uma aplicação prática. Não, o que eu demonstro para você são aplicações... Beleza. Você gosta de ser enganado? São aplicações práticas. Alexandre, o que eu demonstro para você... O que eu demonstro para você são aplicações práticas, certo? Mas isso é relativo, eu não tenho essas aplicações práticas. Não é relativo? Você acabou de dizer que tudo é relativo, cara. Não. Eu estou falando de uma outra coisa. Eu não existe verdade, tudo é relativo. Agora é relativo, não é relativo. Eu estou respondendo uma outra pergunta, não é essa. Com relação à fala, e eu não ouvi o que você falou. Você está falando de questão de relativismo? Olha, em defesa da fé cristã, né? A lei de não contradição refuta o relativismo. Então, cara, é uma pergunta só. Você gosta de ser enganado? Não, eu acho que não. Eu acho que ninguém gosta de ser enganado. Eu acredito que ninguém gosta de ser enganado em lugar nenhum. Agora, isso é relativo e absoluto. Então, beleza, José. Beleza, foi um prazer também, cara, ter estado aqui contigo. Obrigado também pela cordialidade, né, pelo espaço aqui no seu canal e desculpa aí qualquer coisa da minha chatice. Eu fui de boa, aqui. Eu não peguei pesado, não, como tem Iago lá no outro canal. Nós fomos de boa. O Iago fala muito aqui, Iago, né? Qualquer dia tu bota ele na live aí para ele falar também alguma coisa aí, né?